Então, nessa aula, nós vamos começar a tratar da nutrição orgânica das plantas, certo? Na aula anterior, nós falamos da nutrição inorgânica ou mineral. Então, agora a gente vai passar para a parte orgânica, né? Para a parte relacionada à matéria orgânica propriamente dita, e não aos elementos químicos, né? Aos íons que eram absorvidos pela planta juntamente com a água, que a gente chamou de seiva mineral ou seiva xilemática. Então essa nutrição orgânica aí, né, ela só é possível porque o vegetal faz um processo que a gente conhece, que é o processo de fotossíntese, né? Neste processo de fotossíntese ocorre a produção de substâncias orgânicas, glicídios principalmente, carboidratos, né? A gente geralmente usa a glicose como um exemplo principal de substâncias orgânicas. Essas substâncias orgânicas, elas vão ser usadas na nutrição do vegetal. Tá? E como é que essas substâncias orgânicas vão ser transportadas dentro do vegetal? Através, né, da formação de soluções. Então, vai haver uma mistura dessas substâncias orgânicas. Geralmente essa mistura é feita com água também, né? E essa solução ela vai ser transportada por uma outra via. Se a gente lembrar, o transporte de sais minerais era feito pelo xilema. Agora, o transporte das substâncias orgânicas vai ser feito por uma outra via, por outro tipo de vaso condutor, que é o floema, tá? Essa solução aí a gente vai chamar de seiva floemática ou seiva orgânica. Lá na fotossíntese, né? Para lembrar aqui bem rapidamente, o que é esta fotossíntese? A gente poderia definir a fotossíntese como um processo de transformação de energia, onde a energia luminosa ela vai ser transformada em energia química, né? Uma série de processos que acontecem ali. Lembrando rapidamente aqui, a fotossíntese, né, ela pode ser dividida em duas fases ou duas etapas, que é a etapa clara ou fotoquímica e a etapa escura ou química. Na etapa clara, há, né, obviamente, o nome já fala, uma necessidade da presença de luz. Então, essa luz ela vai ser captada, né, pelo fotossistema lá, que é um conjunto de clorofila e outros pigmentos. Isso faz com que haja transporte de elétrons dentro desses fotossistemas, e durante esse transporte de elétrons ocorre a produção de energia, né? Para suprir esses elétrons, a gente tem a quebra da molécula de água. O oxigênio, no caso, ele vai ser liberado para o ambiente quando ele estiver em excesso, e o hidrogênio ele vai ser direcionado para a fase escura, juntamente com o ATP que foi produzido aí, na fase clara. Na fase escura, o gás carbônico chega, né? Então eu já tenho o gás carbônico chegando para a fase escura, e para montar o meu glicídio, no caso aqui a glicose, eu preciso de carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono e o oxigênio já vem no gás carbônico. Falta o hidrogênio. De onde vem esse hidrogênio? Lá da etapa clara. Quando eu quebro a molécula de água, esses hidrogênios que estão aqui, eles vão ser
transportados para a fase escura, para se juntar ao carbono e o oxigênio do gás carbônico e formar a glicose. Tá? O oxigênio, que é liberado na fotossíntese, ele vem da molécula de água. Então, a água, a gente sabe como a planta conseguiu obter, né? A gente viu isso lá no transporte de seiva xilemática ou inorgânica. Então, a água vem lá do solo e eu preciso de outra substância aqui, que é o gás carbônico. Como esse gás carbônico vai entrar no vegetal? Nas folhas existe uma estrutura que nós chamamos de estômatos. Esses estômatos, eles são formados, né, por duas células aqui, que nós chamamos de células guarda. Essas células, elas podem ter esse formato aqui de feijãozinho. No caso das gramíneas, em vez delas terem esse formato de feijãozinho, elas têm formato de haltere. Então as extremidades delas são dilatadas e o meio não. E aí, por um processo, né, que a gente já viu lá na seiva xilemática, um processo de transpiração, de perda de água, de entrada ou saída de água destas células aqui, a gente tem a abertura ou fechamento desses estômatos. Essa região aberta entre as duas células guarda aqui, a gente chama de ostíolo. Então é por aqui que o gás carbônico entra e é por aqui que vai ter a saída de água e outros gases da planta também. Então esses estômatos são as estruturas responsáveis por permitir a entrada de gás carbônico aqui no vegetal para a formação da glicose, tá? Essa estrutura aqui geralmente ela está na parte inferior da folha, exatamente para evitar que a planta perca muita água, porque essa abertura aqui, né, permite também a saída de água do vegetal. Então, vamos analisar, né, esse estômato. A gente vê aqui, lógico, né, uma representação. A gente vê que pelo ostíolo sai água e oxigênio, ao mesmo tempo que pelo ostíolo entra o gás carbônico, tá? Então, o estômato, basicamente, ele vai ser constituído, né, da célula guarda. A gente observa aí que essa célula guarda ela é rica em cloroplastos. A gente tem o ostíolo, que é exatamente essa região que vai permitir as trocas gasosas da planta com o ambiente. E a gente tem aqui as células subsidiárias ou células anexas, né? Elas fazem parte da epiderme da planta e essas células, geralmente, elas não têm cloroplasto, diferente das células do estômato, que são células ricas em cloroplasto, tá? O estômato, ele pode estar aberto ou o estômato ele pode estar fechado. E aqui a gente vê, né, duas substâncias atuando. A gente tem a água e nós temos aqui o potássio, né? A gente viu o potássio lá na nossa aula de nutrição inorgânica, né? O potássio ele é um dos macronutrientes que nós temos para os vegetais. Então o estômato ele pode se apresentar de duas formas. Esse estômato ele pode estar aberto ou esse estômato ele pode estar fechado. E a abertura e o fechamento dos estômatos está relacionado com a turgência, o inchaço ou a flacidez, né? A parte a célula guarda está murcha. Então esse controle da abertura e do fechamento do estômato ele está relacionado à absorção
ou perda de água pelas células guarda. Quando a célula guarda ela absorve água, então o que acontece? Essas células elas incham, elas ficam túrgidas. E com esse inchaço, essa turgidez, essas células acabam se afastando, o que provoca a abertura do ostíolo. E a partir de agora eu tenho trocas gasosas. Gás carbônico entra, oxigênio e vapor de água sai. Quando existe condições que fazem com que a água saia das células guarda, então quando as células guarda perdem água, essas células elas ficam flácidas, elas ficam murchas. E quando elas murcham, as paredes celulares delas se aproximam, o que faz com que o ostíolo fique fechado. Esse ostíolo fechado não permite as trocas gasosas. Então, esse ostíolo ele só vai permitir a entrada e saída de gases se ele estiver aberto. O ostíolo fechado impede essa troca. Então, dessa forma, a planta acaba controlando a entrada de